Pronto, pessoal. Então, agora nós vamos começar a psicanálise, tá certo? Psicanálise é um assunto onde a gente vai ver a visão de Freud, tá? Junto dos transtornos mentais, junto da saúde mental, da formação da psique, da formação do nosso psicológico, da formação do nosso caráter, da nossa personalidade. Então, Freud diz que nós temos três, né? Para a formação da nossa estrutura psíquica, nós passamos por três fases, tá? Essas três fases, quando adultos, nós temos as três, só que para vivermos bem, elas precisam ser equilibradas. Então, nós precisamos, muitas vezes, como se fala em saúde mental, buscar refúgios. Que são refúgios? São alívio dos nossos problemas, são ações que a gente alivia os nossos problemas para que a gente viva melhor, tá? Porque todos nós temos problemas e a gente não pode viver só dos problemas, né? A gente tem que trabalhar a nossa mente para não estar somatizando tanto esses problemas, não estar vivenciando só esses problemas, mas tendo, né, momentos de relaxamento, momentos de lazer, e isso é o que traz o nosso equilíbrio entre o id, o ego e o superego, tá? Esses relaxamentos, cada um tem o seu, né, que é o que a gente chama de promoção da nossa própria saúde, né, promoção da nossa saúde mental. Então, que refúgios seriam esses? Aquilo que nos traz bem, que nos faz bem, né? E cada um tem o seu. Por exemplo, tem pessoas que aliviam muito a mente quando escutam uma música. Tem pessoas que fazendo uma caminhada, né? Tem pessoas que no convívio familiar traz essa paz, né? Esse bem-estar, certo? Essa segurança. Então, assim, cada um tem o seu, por quê? Porque a mente foi criada naquilo, certo? Então não adianta eu dizer que é só isso, isso e isso, porque isso é pessoal. Cada um tem a sua maneira de relaxar. E assim a gente vai, né, digamos assim, minimizando na nossa mente os problemas que já estão somatizados, que já estão dentro de nós, certo? Todos nós precisamos disso, né? Uma conversa, seja com um amigo, seja com um terapeuta, né? Por quê? Porque a somatização desses problemas, certo? Muitas vezes faz com que o nosso psicológico não veja saída. E aí onde muitas vezes a gente tenta entender a questão do suicida, né? Onde o principal problema não é retirar a vida, é sanar o sofrimento, né? No qual ele não aguenta mais. E para minimizar e não acumular esses sofrimentos, essas somatizações, nós precisamos desse equilíbrio entre o id, o ego e o superego, que nada mais é do que os nossos refúgios, que é aquilo que nos faz bem, tá? Então vamos entender aí o que é o id, o ego e o superego. Então o id, pessoal, é a nossa inconsciência, tá? Então vamos imaginar, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vamos imaginar aí quando a gente é bebê, certo? Então, nós temos aí, né, o recém-nascido, ele não tem consciência, né? Ele só chora, ele tem os seus impulsos desorganizados, né? Ele não entende que a mãe, quando diz já vou, vai chegar, ele não tem a consciência das coisas, ele não, né, diferencia pai e mãe, não diferencia as pessoas da família ainda, então ele é bem pequenininho, inconsciente, tá certo? E aí, pessoal, quando esse bebê, ele vai tendo noção do ambiente, ele vai diferenciando pai e mãe, ele vai é, é, desfrutando do meio ambiente, ele ainda está no id, certo? Que seria um processo de consciência,
sem noção dos riscos. Ok? Então, veja, às vezes a criança está lá querendo subir numa cadeira, né? Aí a mãe diz, não suba que você vai cair. E muitas vezes ele tenta subir, fica até olhando para a mãe, né? Ou para quem o repreendeu, tipo rindo, tipo, ah, eu vou. Não é assim que acontece com as crianças? Isso porque é que ele quer ir, porque ele não sabe os riscos que subir na cadeira pode ter, que é no caso cair, porque até então ele nunca caiu, tá? Então, é isso, é o ID. O ID é a inconsciência ou o processo de consciência sem saber dos riscos, tá? A partir do momento que essa criança desenvolve essa noção de que ao subir na cadeira ela vai cair, aí ela já está desenvolvendo o ego, tá certo? Por quê? Porque ela já tem noção do seu ambiente, tá? Então, o ID é o modo de funcionamento mais primitivo, aquele do bebê recém-nascido, onde predominam os impulsos e as sensações corporais de forma desorganizada. Seria o ponto de partida de todo ser humano, a fonte básica de energia de nosso ser, que será organizada a partir de nosso contato com o ambiente, tá? Então, ela é desorganizada porque a gente não tem noção de nada. Nós vamos organizando, tá? Quando a gente começa a ter consciência, quando a gente tem contato com o ambiente. Aqui a criança já sabe, por exemplo, diferenciar o pai da mãe, tá? Diferenciar do cuidador. Então ela já sorri demais, ela já chora demais na presença de outra pessoa que ela não gosta. Só que ela não vai ter noção dos riscos que esse ambiente pode trazer, né? Ela está lá querendo colocar o lápis na tomada. Por quê? Porque ela não tem noção dos riscos desse ambiente, dos riscos desse ato, tá certo? Por isso que ela continua no id. É o desejo libidinal, energias psíquicas, pulsões. Desculpe, pessoal, os barulhos de casa eu preferi desligar aqui. Sim, pulsões e é regido pelo princípio do prazer. Né? Para Freud, né, como Freud sempre foi, levou tudo para a sexualidade. Como Freud sempre levou tudo para a sexualidade, né, então ele dizia que o prazer, a saciedade sexuais libidinais do bebê era pela boca, né? Tanto que mais na frente, né, lá no final dos slides, nós vamos ver as fases. Nós temos a fase oral, onde Freud diz que os desejos sexuais, os desejos libidinais de todo recém-nascido é o princípio da oralidade, né? E a gente sabe que o bebê, tudo ele traz à boca, né? Tem a questão da amamentação, onde o bebê sacia suas dores, cria o elo com a mãe, se satisfaz sua fome, tudo, né, pelo sugar, né? Então, tudo a criança bota a boca, a mão, o pé, né, os objetos, certo? Então, por isso que Freud traz isso, né, a questão da oralidade da boca, como a sensação de prazeres que o bebê sacia, tá? E daí, quando o bebê começa a ter noção do ambiente, nós temos aí o ego, tá? O ego é a consciência do eu e do outro. Então, aqui, o bebê já vai saber que ele tem pai, que ele tem mãe, tá? Que ele tem suas relações. Então, aqui é o processo de consciência, que é o nosso processo de consciência. Hoje, a fase que mais predomina em nós é o ego, que é a nossa consciência. Nós temos consciência de nossos atos, das nossas ações, do que a gente deve ou não fazer, tá certo? Então, apareceu a consciência, nós estamos no ego.
O aparecimento da consciência do eu e do outro, da capacidade de espera, mostra o surgimento do ego. Com relação a essa capacidade de espera, por exemplo, a criança, né, quando estava com fome, que ela começava a chorar, a mãe gritava, ah, já vou. Quando ela estava no IT, essa criança ela não parava de chorar. Por quê? Porque ela não entendia, ela não tinha a consciência de que a mãe, quando diz já vou, estou indo, ela iria chegar e ia saciar a sua fome. Quando a criança já tem consciência, porque ela já está no ego, se a mãe grita já vou, muitas vezes ele para de chorar. Por quê? Porque ele tem consciência de que ela está próximo e ela vai chegar e saciar a sua fome, certo? Então nós já temos aí, pessoal, essa capacidade de esperar, tá? O ego é a parte de nós que lida com a realidade e negocia com ela as satisfações das necessidades geradas no id. E o ego tem três fases básicas, que é a autopreservação, o autocontrole e a adaptação ao meio, né? Com relação à adaptação ao meio, nós somos seres adaptáveis. Nós nos adaptamos em qualquer meio que nós formos inseridos. Por mais difícil que seja, mas a gente acaba se adaptando. Então, por exemplo, quando a gente vai morar em outro país, né, outras culturas, outros costumes, e a gente chega lá, né, achando que a gente não vai se acostumar, que a gente quer ir embora, né, que bom é no nosso local, e com o passar do tempo a gente vai se habituando com os costumes, vai inserindo as culturas e já estamos adorando o lugar, né? Não queremos mais nem voltar. Isso por quê? Porque é a nossa adaptação. A nossa consciência vai nos mostrando que a gente precisa se adaptar àquele meio. E daí a gente vai adaptando e aprendendo a viver com as culturas, né, com a nova cultura em que nós somos inseridos. A questão da autopreservação e do autocontrole nada mais é do que a nossa moral, tá? A nossa ética. Por quê? Porque a gente sabe que nós precisamos nos preservar. A gente preserva a nossa autoimagem, a gente preserva o nosso eu, a gente preserva as nossas decisões, os nossos hábitos, a maneira em que a gente vive. Então, tudo é preservado. Por quê? Porque é a forma como a gente acha que é correto, é a forma como a gente acha que é melhor para nós, tá? E o nosso autocontrole é realmente a gente saber o que é certo e o que é errado. Então, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então, digamos que Rita deixou o celular dela lá na sala de aula, né? E daí, eu vi que Rita deixou esse celular, e daí, como Rita não voltou, peguei o celular para mim, né? Mesmo sabendo que o celular era de Rita, certo? Então, isso vai fazer com que o meu autocontrole não existisse. Por quê? Porque na realidade eu estou fazendo uma coisa que é amoral, que está fora do controle, né? Uma coisa que não é para ser feita. A partir do momento que eu pego o celular, vejo que é de Rita e corro atrás de Rita para entregar para ela, eu estou me controlando, eu estou tendo moral, eu estou tendo ética, certo? E o ego nos traz isso, essa consciência de saber, eu faço isso mas sei que é errado. Eu faço isso e sei que é certo, tá certo? Quando, a partir do momento, então veja que o ego, ele nos traz isso aí, a nossa consciência, ela nos traz isso aí. A questão de nós nos adaptarmos ao meio, a questão do nosso autocontrole e da nossa autopreservação, né? A gente sempre cuida da nossa imagem, né? Seja ela externa, seja ela interna. Por quê? Porque a gente quer se ver bem, a gente quer viver bem. E para viver bem, a gente tem que ser realmente inserido no meio, tá? A partir do momento em que eu tenho consciência do que é certo e do que é o errado, e eu estou no ego, é o meu processo de consciência. Só que quando eu faço algo e isso pesa na minha consciência, eu estou desenvolvendo o superego, que é a minha capacidade de julgamento. Então, voltando ao exemplo de Rita aí, fiquei com o celular de Rita. E daí, né, cheguei em casa arrasada, porque eu fiquei com o celular de Rita
e daí eu sei que eu fiz uma coisa errada, e isso aí, quem é que está se manifestando? É o meu superego, porque é o meu processo de consciência dizendo que eu fiz algo errado, né? Que foi, no caso aí, ficar com o celular de Rita, ok? Então, o nosso superego é o julgamento moral. Todos nós somos seres éticos e morais. Então, a gente busca viver em sociedade sempre com esses princípios éticos e morais, que foi o que a gente aprendeu lá em ética, certo? Então, a partir do momento que eu fiz a coisa certa, corri atrás, né, e devolvi, é, desculpa, pessoal, porque quando esses meninos acordam, o barulho é grande. Sim, pessoal. Então, o que é que acontece? Quando eu peguei o celular e corri atrás de Rita, então, e devolvi o celular, então, assim, minha mente ficou o quê? Relaxada, porque eu sei, né, dentro do meu julgamento moral, que eu fiz a coisa certa, certo? Então, é, nós aprendemos que o id é o nosso processo de inconsciência, ou a consciência sem noção dos riscos. Nós aprendemos que o ego é a nossa consciência, é o nosso autocontrole, é a nossa autopreservação, a nossa readaptação ao meio. E nós aprendemos que o superego é quando a nossa consciência se manifesta com o que a gente fez de certo e com o que a gente fez de errado, certo? Nós, adultos, temos os três, certo? E é como eu disse para vocês, sempre de forma equilibrada, tá? Então, digamos que eu estou lá no momento de briga, certo? Sou muito amiga aí de Michele, certo? Amigas, irmãs. E daí, sei vários segredos de Michele, tá? E daí, numa certa confusão com Michele, né, numa certa briga lá com Michele, eu disse um segredo de Michele, certo? Não tem aquele quando a gente fala assim, eu disse sem pensar, saiu. Esse é o nosso id se manifestando. É o nosso processo de inconsciência. Eu disse sem querer, disse sem pensar, veio à tona devido à raiva, à fúria. Então, isso é o id, tá? Quando eu tomo consciência do que eu falei de Michele, tá? É o meu ego se manifestando. Por quê? Porque eu tenho o meu processo de consciência, eu sei, né? E quando eu minha mente pesa, né? Meu consciente pesa, é o meu superego me mostrando que eu tive uma atitude errada, certo? Então veja que mesmo adultos, os três podem se manifestar, certo? Por isso que a gente precisa, vai já, viu, Rita? Por isso que a gente precisa do nosso controle, tá? Aí eu agora, né, que minha consciência está pesando, eu estou vendo o que é que eu vou fazer para me retalhar aí com Michelle, certo? Pode falar, Rita. Professora, dá para ouvir? Dá sim. Eu estou falando pelo computador. No caso, por exemplo, de pacientes que são psicopatas, tipo, às vezes mata a família, mata pai, mata mãe, e não apresenta nem culpa, né? Nenhum arrependimento. Aí o superego dele não Não existe. funciona, não existe, É, né? não existe. Justamente, Rita. Por quê? Porque é, pacientes psicopatas e até pacientes esquizofrênicos
que estão alucinando, né, porque a maioria deles alucinam, eles não têm esse processo de consciência com sentido de o certo ou errado, tá? No caso do esquizofrênico, eles não têm esse pensamento de certo, eles não têm essa noção do superego, de certo e errado, porque vocês vão aprender, eles obedecem o que as vozes estão mandando. No caso específico do psicopata, como foi sua pergunta aí, eles não têm esse processo de superego, tá? E também eles não têm essa questão do autocontrole com relação ao ego, por quê? Porque eles são pessoas que, para ele, na mente dele, eles são corretos, tá? Então é como se toda a sociedade estivesse errada e só ele estivesse correto. Então, por isso que ele tem essas posturas de manipulação, de não aceitação, que o outro se comporte diferente do que ele espera, tá certo? Então, é justamente isso. Eles não têm o superego e eles não têm o processo de autocontrole com relação ao ego, tá certo? Eles podem ter o da preservação, porque eles são pessoas que se preservam demais, né? Por isso que eles conseguem manipular várias pessoas, porque eles chegam com aquele processo de conquista, de manipulação, de que são pessoas idôneas, de que são pessoas atraentes demais, né? Então, eles estão se preservando no sentido de algum intuito, mas a questão do autocontrole no ego, ele já não tem. Tá certo, Rita? E daí, pessoal, a gente entra, né, nesse processo aí das estratégias, né? Essas estratégias é aquilo que eu falei para vocês, que nada, mas ele pode desenvolver? Não, Rita, tá? O psicopata, né, ele apresenta o que a gente chama de transtornos sociais, tá? Ele adentra no grupo dos transtornos sociais, certo? Então, assim, muitas vezes o psicopata, ele já vem de um transtorno de conduta, tá? Onde ele, quando adolescente, ele já não apresentava limites, ele já não apresentava noção desse controle, porque, na verdade, o intuito era de manipular as demais pessoas. Então, assim, quando adulto, né, no desenvolver do transtorno de conduta, vem a questão da psicopatia, tá? Onde esse paciente, ele não consegue mais desenvolver esse autocontrole que ele já não teve na adolescência, tá? Muitas vezes nós somos chamados, né, à casa, né, de algumas pessoas, tá? No sentido de que, esse adolescente, ele quebrou toda a casa porque o pai ou a mãe não deu o celular que ele queria, certo? A gente vai analisar o comportamento desse adolescente, né? Vai ver a questão histórica, né? Como foi que ele foi criado, né? E daí a gente consegue observar que ela é uma criança, um adolescente que quando criança não teve limites, tá? Então, aí, essa questão de não ter limites já trouxe para ele a questão da manipulação de outras pessoas, que no caso seriam os pais fizeram tudo o que ele sempre quis, né? No sentido dele não ser punido por nada, e daí ele desenvolveu esse transtorno de conduta. Ele vai continuar com esse não limites, tá? Ele vai continuar com essa questão do não controle, e por isso que ele não desenvolve o superego, certo? Justamente desenvolvendo aí a psicopatia, tá? Então, mesmo com tratamento, porque muitos psicopatas não existe a questão, não chegam a ser diagnosticados, tá? Mas por isso que eles não desenvolvem, mesmo com a medicação, eles não conseguem minimizar aí os seus sintomas, tá? Então, por isso, eles não vão desenvolver aí o superego, eles vão continuar sempre achando que eles são os corretos, certo?
Pode falar. Professora, é porque eu estou perguntando sobre esse caso, porque eu lembrei de um acontecido que, né, teve lá na cidade que eu morava. Foi um adolescente de 13 anos, ele matou a mãe, o irmão pequenininho, mais novo, e tentou matar o pai também. Só que o pai ele não conseguiu, o pai dele ficou paraplégico. Daí, quando prenderam ele, né, ele não demonstrou nenhum arrependimento quando perguntaram por que ele fez isso. Foi exatamente por essa questão de celular, porque os pais dele tomaram o celular dele porque ele foi muito mal na escola. Aí os pais tiraram o celular no intuito que ele, né, dedicasse o tempo dele aos estudos. Isso, né, lembrando que é uma criança de 13 anos. Daí ele ficou revoltado e disse que não se arrependia, porque os pais dele tiraram o celular dele, então, tipo, meio que eles mereceram, entre aspas, na cabeça dele, né? Mas aí o pai dele, assim, aparentemente era uma família muito estruturada, uma família muito tranquila, da igreja, é, sabe? Assim, eles eram muito de boa. Aí, enfim, o pai dele ficou paraplégico e até hoje, isso foi em março, o sonho do pai dele, ele sempre diz para todo mundo que é conseguir tirar o filho dele lá da. Que eles não vão presos de fato, né? Porque são adolescentes, enfim. Mas vamos dizer assim, da prisão, entre aspas, que eu não estou lembrando o nome correto. Que quer criar o filho dele em casa, que o filho dele não é uma má pessoa, que o filho dele é só uma criança. Aí por isso que eu perguntei se há chances de desenvolver, porque imagina, a criança de 13 anos, né? Ele vai virar um adulto ainda, e o pai quer voltar para casa de novo. Então, tipo, ele não imagina que o filho dele pode querer terminar de fazer o que começou, né? Exatamente. Se eu não me engano, Rita, esses locais chamam FEBEM, né? Não sei. Tu é da Isso. Paraíba? Eu morava em Patos. Ah, eu também sou paraibana, Rita. Sou de Cadu Rocha. Eu sou Sou meio cearense, de... mas eu morava lá. Ah, tá. Eu sou de lá mesmo. Sou meio de Catolé do Rocha, com Campina Grande, com João Pessoa. É uma mistura aí, já morei em todos eles. Eu soube, eu escutei, né, esse caso nos telejornais, né, e assim, para você ver, né, que o amor de pais que realmente, né, amam os filhos, eles tentam de tudo, né, e é o que a gente vê aí nesse pai. Mas é assim, Rita, justamente essa questão, né, por ele ser adolescente, talvez, né, o diagnóstico dele ainda não tenha sido fechado com psicopatia, né? Talvez já tenha sido sugerido, e quando a gente for trabalhar na amnese, né, vocês vão aprender que em alguns casos que assim o psiquiatra não consegue fechar logo, ele coloca uma hipótese diagnóstica. Então, talvez a hipótese diagnóstica dele já seja esquizofrenia ou, desculpe, já seja psicopatia. Mas devido à idade, ainda talvez ainda seja, sim, considerado transtorno de conduta, tá? Com um possível desenvolvimento aí realmente de fechar com psicopatia, né? Então, assim, isso já vem da formação dele, né? Infelizmente, essa não é formação do superego, tá? Como você disse, né, é uma família estruturada, mas quando a gente vê, talvez mesmo estruturada, mas não tenha dado limites a ponto de muitas vezes dar o não, né? Muitas vezes orientar com relação a isso é certo, isso é errado, né? Então, assim, não sei como era, né, o convívio deles, mas muitas vezes, né, falta nisso, né? E é uma coisa que a gente tenta puxar muito para os pais, né? Essa questão de que, né? E a mídia fala tanto essa questão de não, dá não, dá não. Por quê? Porque isso nos acrescenta, né? Nós que somos adultos, a gente já sabe que a vida nos dá muitos nãos, né? E quando muitas vezes a criança não passou por esse processo, né? E quando ela chega na vida adulta, ou talvez na adolescência, quando ela recebe esses nãos, ela não está preparada para isso, né? Porque é que muitas vezes a gente tem, né, esse serial killer que voltam à escola, tá? Porque hoje eles já são adultos e a sociedade começou a dizer não. Aí ele foi lembrando dos nãos que ele já tinha lá na escola. Tá? E daí
a primeira revolta dele vem lá no ambiente escolar, e ele voltou aí e matou várias pessoas, né? A gente não escuta muito aí nos telejornais, mas assim, mesmo com a medicação, mesmo com muita terapia, fica muito difícil ele desenvolver, tá? Não digo que é impossível, mas é muito difícil, por quê? Porque isso já vem da formação da personalidade e do caráter, certo? É, isso, né, o pai, né, conviver com essa criança novamente, com esse adolescente novamente, é um perigo para ele, tá? Mas existe um ponto positivo aí, né, que é onde ele ainda vai ter alguma consciência, no caso da autopreservação, que ele pôde voltar para casa, né? Mas a questão de se arrepender do feito, isso não vai ser no sentido de real, né? Aí eu trago também, você falando aí, eu me lembrando daquela Suzane, né? Suzane Christopher, sei lá, mais ou menos por aí, né? Que matou os pais e hoje, né? Os depoimentos é que ela culpa o namorado, né? De tê-la induzido a fazer isso, né? E a gente já também escuta que na versão dele foi ela que realmente planejou, né? Então a gente nunca vai saber, né, qual foi a real verdade, né? Porque um diz uma coisa, outro diz outra. E assim, hoje ela vive muito bem, aparentemente sem nenhum remorso, né? O principal prejudicado ainda vivo foi o irmão, né, que hoje realmente faz tratamento psiquiátrico, né, por ter presenciado e vivenciado tudo isso. Então, assim, mas ela é de boa, né? Então, aí a questão, talvez, do superego também não tenha se desenvolvido nela, certo? Porque ela não vai ter essa noção aí do certo e do errado, tá bom? No sentido de realmente arrependimento. Porque o superego, como eu falei para vocês, é essa questão da gente ver, da nossa consciência pesar. Por quê? Porque nossa moral, ela foi atingida, tá? E nós sabemos que nós temos pessoas na nossa sociedade que são amorais, onde elas não têm realmente esse processo de arrependimento, que é o que acontece aí no psicopata, certo? Tranquilo aí? Ótima colocação, Rita. Vamos interagir aí, pessoal, que é muito bom, tá? Então, aqui, pessoal, voltando para as estratégias, né, que é o nosso refúgio, né, que eu falei para vocês, onde cada um tem o seu, né? Então, por exemplo, nós mulheres, né, adoramos fazer compras, né? Nem que o cartão venha depois, né, as contas venham depois, mas, né, o nosso estresse, vamos fazer compras para aliviar o nosso estresse, né? Aí tem pessoas que fazem uma caminhada, tem pessoas que escutam uma música, por exemplo, quem mora fora ir para o contato com a família, isso é uma estratégia, isso é um refúgio, né? Isso minimiza os nossos problemas e as nossas somatizações. Tranquilo? E daí, pessoal, nós entramos aqui no que a gente, né, trabalha como consciência e inconsciência, tá? Quando a gente for ver psicanálise, ou desculpe, memória, tá? Nós vamos falar bem mais nesse processo de consciência e inconsciência, certo? Mas por hora nós temos aí que consciência, né, já que a gente viu aí a formação da personalidade, né, com o id, com o ego e com o superego, nós vemos que a consciência é apenas uma parte do nosso funcionamento mental, é a parte que temos consciência do que pensamos, do que sentimos, do que falamos e do que fazemos, e contém as ideias que estão cientes no momento, tá? Já a nossa inconsciência é a parte nossa que não temos consciência, nele estão os desejos reprimidos, conteúdos censurados, a consciência, o inconsciente afeta o nosso dia a dia, ele influencia nossos comportamentos e ações sem que a gente perceba. Contém os elementos instintivos e as ideias reprimidas que são impedidas de se tornarem conscientes. Então, vamos entender como é esse processo consciente e inconsciente. Então, veja bem. Nossa consciência, ela absorve informações, tá? Ela fixa algumas informações e solta outras, certo? Por exemplo, eu vou para uma festa
Lá eu vi tudo, mas hoje, um mês depois da festa, eu só me lembro de alguns detalhes. Por que é que eu não me lembro de tudo, se eu olhei tudo? Porque a minha mente não fixou tudo, tá? E fixou o que ela achou que era mais importante para mim, tá certo? E isso é o que a gente chama de armazenar informações e fixar informações. Há muito tempo, né, eu aprendi uma equação matemática, né? Digamos aí, equação do primeiro grau. Há muito tempo eu aprendi. Hoje eu estou querendo me lembrar como é uma equação de primeiro grau. E daí eu fico pensando, né? Martelando, como a gente diz. Quando eu chego a me lembrar, é porque essa informação ela estava no meu inconsciente e eu fiz o quê? Evoquei essa informação, trouxe à tona essa informação, trouxe para o meu consciente a informação que estava lá no inconsciente, tá? Não tem às vezes quando a gente escuta uma música, né? Não, melhor dizendo, quando a gente sabe o nome daquela pessoa, aí diz assim, meu Deus, eu sei o nome dela, eu sei o nome dela, né? E quando você tenta lembrar e não lembra. Quando passou umas horas, talvez um dia, um tempinho aí, vem o nome daquela pessoa, né, na nossa memória, tá? Então, o que é que acontecia? O nome daquela pessoa tinha ido para o nosso inconsciente e daí a gente tentou voltar e o nome dela voltou. A gente lembrou, tá certo? Isso é o processo de consciência e inconsciência. Nós não armazenamos tudo e fica no nosso consciente, não. Nós armazenamos coisas, certo? Que estão no nosso consciente e depois vão para o nosso inconsciente e que a gente pode voltar e fica nesse vai e vem, consciente, inconsciente, consciente, inconsciente. Tranquilo? Aí o que é que acontece? Tem outra coisa que a nossa consciência faz, que a nossa consciência é muito inteligente. Digamos que eu passei por um acidente. E daí eu estou sofrendo todos os dias, vamos dizer, uma perda, né? Perdi uma pessoa muito querida, né? Muito chegada. E daí eu estou todo o tempo chorando, 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 né? Com o passar de algumas semanas, eu já estou chorando menos, com o passar de um certo tempo, eu já estou chorando menos, já me vem a ideia uma vez ou outra, e daí o que é que acontece? E como foi esse processo? A nossa consciência, ela fixou essa perda. E daí ela interpretou que a gente estava sofrendo pela perda, tá? Então, o que é que ela fez? Com o tempo, ela foi levando essas informações que estavam fixadas no nosso consciente para o inconsciente. E a gente foi sofrendo menos, porque a gente foi lembrando menos, tá certo? Então, esse é o processo que acontece quando muitas vezes a gente sofre bastante e com o tempo, aquela história, né? Com aquela frase que a gente sempre escuta, com o tempo você vai melhorando. Isso por quê? Porque sabiamente nossa consciência vai levando essas informações para o nosso inconsciente e lá ficam, certo? E a gente lembra, mas já não sofre tanto porque ela não está toda construída mais no nosso consciente. Tranquilo isso aí? E também tem coisas que estão no nosso, que vão para o nosso inconsciente que a gente não consegue mais trazer de volta. E aí é necessário o que a gente chama de hipnose, tá? Não sei se vocês lembram, não sei se vocês são noveleiros, mas uma novela aí, não sei se o nome da novela é O Outro Lado da Vida, a Turma da Manhã até me lembrou qual era o nome da novela, mas eu já esqueci. Mas se eu não me engano é O Outro Lado da Vida, não sei. Até a personagem principal, ela é presa no manicômio, ela é sã, só que é presa no manicômio porque a família do esposo quer herdar umas esmeraldas. E lá nessa novela tem a história de uma menina
de uma mulher, né, que ela casou e ela não consegue ter relações com o esposo, tá? E daí, através da hipnose, ela foi lembrada que foi violentada quando criança pelo padrasto, tá? E por causa dessa violência, hoje ela não consegue mais ter relações sexuais. Só que ela não sabia esse sofrimento, tá? Ela sofria, mas não sabia a causa desse sofrimento, porque ele foi para o inconsciente e ela não conseguiu trazer de volta para o consciente, tá? Então ela não conseguia relacionar o fato de não conseguir com o sofrimento, certo? E daí muitas vezes é necessário se fazer hipnose para que isso volte ao consciente e a pessoa entenda que está sofrendo por isso, certo? Tranquilo com relação à consciência e à inconsciência, quando a gente trabalhar a memória, nós vamos trabalhar mais um pouquinho. E daí, pessoal, nós temos as fases do desenvolvimento da personalidade, segundo Freud, que ele divide em 5 fases. Já estamos terminando, certo? Então, a primeira fase aí é a fase oral, que é aquela fase que a gente viu lá no ID, né? Onde tudo que a criança traz, né, pega, ela leva à boca, né? Então, aí diz que a fase oral do primeiro ano de vida, a criança satisfaz suas necessidades sexuais por meio da boca e obtém o prazer através da sucção, né? Para Freud, como eu falei já para vocês, tem essa questão, né, de tudo ele leva para a sexualidade, para o libidinal, certo? Então ele diz que a criança se satisfazia, né, e a gente sabe que a criança se satisfaz, né, realmente levando as coisas à boca e também através aí da amamentação, tá? Esse é o que a gente chama de fase oral. A segunda fase, segundo Freud, é a fase anal, que seria aquela frase, ou desculpe, que seria aquela fase onde a criança está deixando, né, diz aí, ó, do segundo ao terceiro ano, ela está deixando as fraldas e ela está aprendendo, né, a fazer o cocô e o xixi nos locais corretos. Então a família já está mostrando, já está orientando essa criança, né, a fazer o xixi e o cocô no local correto. Tem crianças que aprendem isso facilmente. Tem crianças que não conseguem aprender tão facilmente. Elas vão aprendendo com a motivação, tá? E daí, até diz aqui a questão de expulsão das fezes ou retenção, que é um cuidado que a gente deve orientar os pais, que não se deve assustar a criança nesse processo das evacuações. Por quê? Porque muitas vezes faz com que a criança prenda, né, as suas evacuações por medo. Né? Aí é um medo gerado já pelo psicológico, certo? Então, realmente, quando a gente vê a criança fazendo o cocô e o xixi fora do local apropriado, nós devemos orientar, não chegar e gritar: menino, você está fazendo isso aí, não é para fazer isso aí, certo? Porque a gente acaba trazendo medos para a criança, tá? Então, a gente realmente deve orientar os pais para ter esse processo de paciência, tá? Que é um processo de construção de aprendizagem sobre, né, um novo comportamento, tá? E daí nós temos a fase fálica. E daí nós temos a fase fálica. A fase fálica, pessoal, é aquela fase que nós até já escutamos falar, que é a questão do desenvolvimento do complexo de Édipo. O que seria, né, só relembrando que com certeza vocês já escutaram falar, o complexo de Édipo? É aquela fase onde o menino se apaixona pela mãe e daí ele quer imitar o pai. Tá? Então ele calça os sapatos do pai, até tenta fazer a barba, usa cinto, camisas do pai, tá? E a menina, tá, se apaixona pelo pai e daí sente ciúmes da mãe. Ela quer ser a mãe. Usa batons, colares, sapatos altos, tá certo?
Tem crianças que desenvolvem muito esse complexo de Édipo e tem crianças que não desenvolvem, tá? Isso, pessoal, é um processo que deve ser, para aquelas crianças que desenvolvem, é um processo que deve ser trabalhado, tá? Então, muitas vezes, né, os pais eles têm que ser orientados a conversar com seus filhos e realmente não se esconderem para os seus filhos, certo? No sentido de que, eu não vou beijar na frente porque, né, ele vai sofrer. Eu não vou abraçar, não vou... Aí os pais acabam não fazendo nenhum carinho na frente dos filhos, um com o outro, pelo medo dos filhos sofrerem. Mas, na realidade, ele deve ser estimulado a fazer e deve ser orientado à criança de que o pai, né, namora com a mãe, ou a mãe namora com o pai, e isso por quê? Porque eles são um casal, porque eles são os pais. E o amor que sentem pelos filhos é diferente, tá? E através desse diálogo ir desconstruindo essa paixão, certo? E daí, muitas vezes, os pais conseguem fazer isso sozinhos, através até de orientação, e outras vezes a criança realmente precisa passar pelo psicólogo para aprender esse processo aí, né, de núcleo familiar, de arranjo de organização do núcleo familiar, certo? Outra coisa, e tem crianças que nem passam por isso, nem se manifestam com relação ao complexo de Édipo, certo? Outra coisa que acontece nessa fase fálica é a questão da descoberta dos órgãos sexuais, tá? Então, aqui a criança começa a diferenciar. Menina, né, tem piu-piu e menino tem pintinha, tá? Aqui, muitas vezes, principalmente se estimulado pela família, menina só pode brincar de boneca, menino só pode brincar de carrinho, tá? E nós não, né, nós pais não precisamos construir essa questão de limitações, tá? A gente deve deixar os filhos à vontade, né, mas sempre orientando na questão da construção dessa personalidade, tá certo? Então, temos que ver a questão aí dos limites, tá? De impor realmente limites. Aí nós temos a fase da latência. Nessa fase de latência, né, como o próprio nome diz, latência é uma fase adormecida, tá? É onde a criança, ela, né, do quinto ao 10º ano, ao 12º ano, ela já começa a frequentar a escola. Então, por muitas vezes, se ela era filha única, agora ela vê que ela não é mais o centro das atenções, né? Que existem regras, e entra aí as regras da escola, né? As regras dos grupos que ela frequenta, né? Seja natação, seja judô, jiu-jitsu, né? Esses grupos aí, futebol, tá? Ela vê que tudo não é só dela, mas ela tem que dividir, né? É aqui onde muitas vezes a criança, né, os psiquiatras, ou desculpe, os pediatras, né, eles dizem até que assim, toda criança ela desenvolve algumas mais do que as outras, né? Desenvolvem o amigo imaginário, tá? E também desenvolvem aquela questão de pegar o que é do outro, né? Então, né, volta e meia a criança chega da escola com o lápis do colega, com o brinquedo do colega. Ah, você pediu, né? O colega lhe deu? Não, eu só trouxe, porque eu achei bonito, porque eu quis para mim, né? E é onde os pais têm que orientar, pois você tem que devolver, porque não é seu, certo? Então, é nessa construção de aprendizagem, né, que nessa fase de latência a criança ela vai ter que realmente obedecer às regras, certo? Então, por isso que é um período adormecido, porque ela não é mais o todo, tá? Aqui, muitas vezes também, né, antes a criança dizia toda besteira, dizia até um palavrão, né, e os pais, é bonitinho, né? Aqui ela já vai ser reprimida se ela, né, disser um palavrão aí, tá bom? Então, por isso que precisa ser isso muito bem construído, tanto com os pais quanto com os filhos. E se a gente vê a necessidade, deve se encaminhar aí realmente para um psicólogo para trabalhar esse processo aí de aprendizagem na criação, que é realmente muito difícil, tá? E a última fase, para a gente encerrar, nós temos a fase genital, que é do 12º ano em diante.
né? Aqui começam-se as relações homossexuais, heterossexuais, as relações com outros grupos, com outras faixas etárias, né? É a questão realmente do despertar da adolescência, né? Pré-adolescência e adolescência, a fase adulta, né? Então, assim, nessa fase de pré-adolescência, adolescência, eles têm que ser muito bem orientados, né? Porque é uma fase muito conflituosa, né? Nós que já passamos por isso, a gente sabe alguns conflitos que a gente passou, né? Ou quem passou muito bem, né? Então, assim, muitos adolescentes precisam de ajuda, porque ora eles querem ser crianças, porque querem a mesma atenção de um irmão pequeno, né? Ora eles querem ser adultos, porque eles querem ir para as festas, querem sair sozinhos, né? Então, assim, é conflitante muitas vezes, tanto para os pais, essa criação, quanto para os filhos, certo? Então, se a gente vê essa necessidade de ajuda, a gente precisa levar também um encaminhamento aí para o psicólogo, tá bom? E assim, é a fase, né, das escolhas, vem aí as questões, né, a nossa sociedade traz a questão de uma escolha profissional, né, de uma formação, tá? E a fase adulta, né, que é cheio de escolhas aí, né? Eu tenho 3 filhos pequenos, aliás, meu mais velho está pré-adolescente, né? E às vezes, né, os pequenos ficam dizendo, mamãe, você ainda vai trabalhar, mamãe isso, mamãe aquilo. Aí eu digo, minha gente, isso é vida de adulto, super chato, né? Mas assim, a gente tem que construir a fase, né, que nós estamos vivendo da melhor forma possível, né? Então entra aí essa fase genital que é a que nós estamos vivenciando, ok? Tranquilo, meninas?